Voltamos? Voltamos. Ah, que coisa. Estranho, né? Tá, aí o meu mudo. Eu tô com 305 megas aqui de download, 150 de upload. Então tá boa a internet. Mas vamos lá, para a gente finalizar, só para esse. A gente já está com um grupo de 34, a gente Sim. chegou a 70 e alguma coisa, vamos lá. Uhum. E você segue esse paciente durante a radioterapia semanal? Como é que é a sua rotina? Esse paciente, muitas vezes por conta dessas sessões de laser que a gente faz, a gente acompanha ele de segunda a sexta. Ah, diariamente? Diariamente a gente acompanha esse paciente. Obviamente que esse é o ideal, eu consigo fazer isso porque a minha rotina não é de muitos pacientes. Entendo que existem alguns serviços públicos que têm 40 doentes por dia, que você não consegue dar conta disso, você precisaria de uma equipe grande de dentistas para conseguir fazer com que todo esse fluxo aconteça. Então, numa situação ideal, de segunda a sexta a gente acompanha esse paciente com as sessões de laser, com os cuidados, para ouvir ele, para, como eu falei, para receber eventualmente aquilo que a gente está tendo contato, por a gente estar tendo mais contato com ele do que eventualmente até a própria equipe médica. Então, não é incomum na minha rotina, num determinado dia ou momento, eu falo assim, olha, eu vou entrar em contato com a equipe médica para a gente discutir uma determinada conduta ou para a gente avaliar se está na hora de a gente modificar alguma coisa. Então, fazer parte realmente, de repente, do primeiro profissional no processo de promoção de saúde que está atuando com ele, eu acho que é importante. A Cristiane quer saber se faz diferença a aplicação antes ou após a sessão da rádio? A princípio, não. A princípio, Tá. não. Na verdade, assim, não tem nenhum trabalho avaliando, mas a princípio, não. A princípio, não. E para a gente passar para as últimas perguntas, aí a gente vai estender um pouquinho além das 7, que a gente caiu e teve a oportunidade de voltar. Uhum. E então, o pós-tratamento, como é que você lida com esse paciente pós-tratamento? É aí que vai a reabilitação? É aí que vai fazer a prótese, fazer uma prótese, até, por exemplo, um paciente que opera o palato, uma prótese de Obturador. reabilitação mesmo? Como é que você vê isso? Isso. Então, acho que, mais uma vez, esse grupo de pacientes é um grupo de pacientes que deveria ser acompanhado para sempre, com muita atenção e cuidado por parte do grupo de odontologia, do grupo de dentistas. E, mais uma vez, falta, no processo geral, a educação para o dentista. O que existia de não entender o processo antes da radioterapia, existe a mesma questão pós-radioterapia. Então, muitas vezes o paciente, por exemplo, passou comigo, estava em tratamento comigo durante essa situação de tratamento, terminou, vai voltar para a cidade dele ou para o dentista dele e ele retorna para uma situação onde o dentista não tem conhecimentos mínimos do que se passou com aquele paciente e quer fazer propostas de tratamento que não cabem mais, do tipo grandes reabilitações com cirurgias, implantes, enfim, em contextos que não cabem, ou em outras situações também, Aline, de dúvidas do dentista, a paciente fez radioterapia para um câncer de próstata. Nada a ver com câncer de cabeça e pescoço, mas o desconhecimento é tão grande por parte do profissional, dentista, que ele fica em dúvida se ele pode fazer algum tipo de procedimento na boca por conta da radioterapia na próstata. Então, esse tipo de conhecimento que falta muito para o profissional dentista e para a gente levar ou chegar para ele. Então, mas esse doente, voltando para ele é um paciente que a gente tem que seguir para sempre. Ele tem um risco aumentado de cárie, comprovadamente. Ele é um paciente que... Existe um trabalho da Oral Oncology, 2009, que eu sempre até cito em aula, que ele mostra que o profissional que o paciente pós-radioterapia de cabeça e pescoço mais gostaria de ver pós-tratamento é o dentista. Porque, obviamente, grande parte das queixas dele pós-tratamento, ele vai lembrar do dentista. É falta de saliva, é falta de dente ou não consegue comer direito, ou é uma questão de prótese obturadora, como você falou. Então, o
profissional dentista, certamente que é um profissional altamente importante pós-terapia. Tá me ouvindo? Oi. Tô. E a pergunta aqui que foi feita se o fluconazol é profilático mesmo, sem a presença de candidose, né? Então, acredito que sim, né? Exatamente, preventivo. É a mesma coisa da mucosite. A gente está fazendo laser sem mucosite, imaginando que existem alterações subclínicas, moleculares, e a gente tem que entender a mesma coisa da Cândida. A gente pode estar aumentando a carga fúngica sem ter a doença, candidose. Então a gente está atuando, né, nesse aumento de fungo na boca, né, nesse desbalanço da microbiota. Então, eu acho que nós cobrimos os 3 tópicos que a gente se propôs, aí teve esse problema da internet, eu peço desculpa, a gente nunca sabe quando que vai travar e tudo. Eu queria que você, assim, que você deixasse sua mensagem aí final para todos que estão ouvindo, tem muito aluno, tem algum, já vi 2 pacientes, então, assim, qual que é a mensagem final que você deixa, né, Eduardo? E o Karim está colocando aqui que é uma ideia muito boa, que ele entrega para o paciente tipo, umas orientações do que não pode fazer. Eu acho que essa é uma excelente ideia. Então, Para quem... a mesma, com certeza, a mesma orientação, a mesma consulta de orientação que eu tenho com esse meu paciente antes dele começar a radioterapia, eu tenho uma consulta com ele pós-radioterapia. Eu praticamente não falo sobre efeito colateral tardio no meu paciente que está começando a radioterapia. Porque é muita informação e é muita coisa para ele. Quando ele está terminando a radioterapia, ou no dia que ele termina, eu sento e explico para ele sobre as complicações tardias ou os riscos tardios e como a gente vai fazer para ele não ter esses tipos de complicações ou como a gente vai minimizar essas complicações. Então, um aspecto é esse. Então, mais uma vez, sentar, conversar com o paciente sobre o que ele passou e sobre o que ele vai passar daqui para frente, sobre como ele vai recuperar e quais são os cuidados preventivos que ele deveria ter. Procurar um profissional, e se esse profissional não tiver habilidade ou conhecimento para entender sobre o que ele passou, que ele peça informação para alguém. Eu sempre falo, pede para ele me ligar, me conversar, e a gente, eu de maneira geral, sou totalmente disponível para educar ou para ajudar o profissional. Acho que faz parte. E a nossa missão, eu acho que nós, enquanto grupo, o GBPC, ou a MASC, a ISO, acho que enquanto grupo, acho que o mais importante nesse momento para a odontologia seria noções básicas dos tratamentos, para que os dentistas tenham mais consciência do que ele vai fazer ou executar. Obviamente que a gente fica muitas vezes pensando só na gente, né? Assim, eu vou fazer pesquisa porque eu tenho essa pergunta minha, isso é muito importante para mim ou relevante para mim, mas o quanto isso vai impactar no todo e no seu agora, assim, enquanto você está aqui como prestador de serviço, promotor de saúde. E, às vezes, fazer o grosso de educar grande parte dos profissionais que não tiveram acesso ou, no momento, não tiveram interesse. A Faculdade de Odontologia não promove esse tipo de aulas ou de matéria de maneira geral, são muito poucas ou restritas. E o dentista do dia a dia, como escreveu aqui a Liana, acaba estando despreparado e ele vai receber esse doente. Esse doente está sobrevivendo, né, cada vez mais. Uma outra coisa que eu sempre falo, esse é um doente que está sobrevivendo ao câncer e com dentes na boca. Eles não são mais aqueles desdentados que era na década de 80 e 90. Então, hoje a população é uma população mais idosa, com doenças crônicas, e a gente pode entender o câncer como uma doença crônica, e com dentes na boca. E dentes na boca significa intervenções odontológicas, que antes era troca de dentadura, hoje não é mais troca de dentadura. Então, esse é o ponto que a gente tem que considerar
de muita relevância. É uma situação... Exato, porque tem aqui todas aquelas complicações tardias que a gente nem falou aqui, mas caso de radiação, uma mucosite crônica, que é até um termo novo, essa mucosite que persiste. Isso. Então, tem todas essas outras complicações, Não, né, sem Eduardo? dúvida. Então, assim, colocar todos aqui à disposição. O grupo está aqui para... Convido a todos para participar, quem não participa, do gbcp.org.br. E convidar também para no final do ano, a gente vai ter um fórum multidisciplinar de suporte a pacientes com câncer. Eu chamei o Eduardo para nos dar um apoio aí nesse uma parceria nesse evento. Com certeza. Nós vamos divulgar isso aqui. Contem sempre comigo. Muitíssimo obrigada. Assim, foi uma live sensacional, aprendi demais. E é só para reforçar que eu comecei falando da importância da equipe multidisciplinar e eu termino falando dela, que tudo é um ciclo. Se você não tem o dentista cuidando direito, se o médico não cuida direito e não encaminha para o dentista, esse paciente vai dar mucosite grave, aí vai perder peso, não vai conseguir comer, perde peso, piora a mucosite. Então, tudo é tudo muito junto. Então, você pode ter um ciclo virtuoso, se você consegue cortar isso, ou um ciclo vicioso, que se você não quebra essa cadeia de efeitos danosos ao paciente, e nós, profissionais, nós somos os únicos que conseguem quebrar essa cadeia aí de efeitos danosos. Sem dúvida. Né? Então, e é mais uma vez todos os profissionais compreendendo o papel de cada um deles, né? Para o dentista falar assim, poxa, aqui, olha, eu preciso conversar com o nutricionista, ou não, agora eu preciso conversar com o fono, não, acho que isso é uma questão que eu preciso conversar com o oncologista. Então, essa interação, ela vai acontecer de forma positiva, uma vez que você compreende o seu papel e o papel dos outros que estão ao seu lado. Porque se você também não compreende, você não consegue, você é ignorante nisso, não consegue conversar. E mesmo se você eventualmente percebe e você não tem conhecimento, às vezes você fala assim, putz, mas eu não sei direito com o que se trata, ou como eu vou abordar. Então, gera, como você falou, um ciclo não virtuoso. E essa é o que a gente não quer, na verdade, né? Então, agradecer a presença, Eduardo, muitíssimo obrigado. Agradecer o meu dentista que está aqui também, o doutor Leonardo está aqui, vai me operar depois da manhã. Então, ele está aqui. Boa sorte. Pois é, nossa senhora, dentista é meio traumatizante, né? Mas é importante. Então, olha, muito obrigada. Obrigada a todos os cirurgiões, Gustavo, Jomar, que participaram aí. Eu que agradeço a oportunidade, também agradeço ter um monte de colega atuantes na área. Teve uma paciente minha que entrou aqui, não sei se ela está ainda aqui, é uma fofa. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, contem sempre comigo. Entrem para o MASC, mandem um direct aí no Instagram do Eduardo. E não posso deixar de anunciar que semana que vem a gente tem a live no mesmo horário, vai ser com a Beth. A Beth é fono do AC Camargo. Beth, o sobrenome dela é Câmara. Esqueci o nome. É a Beth lá do AC Camargo. Então, nós vamos discutir sobre disfagia e sobre todo esse papel da fono. Então, vai ser excelente. A Beth é referência em disfagia. Pois é, a Beth é a Beth. Então, eu até esqueci o sobrenome da Beth, tanto que eu falo Beth. Então, conto com você semana que vem. Eduardo, você vai voltar aqui mais vezes, viu? Não, com o maior prazer. Contem comigo. Tá joia, então. Tá um bom? abraço a todos. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.